2, 3. Salve os irmãos, capaz do Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando aqui uma mensagem do nosso Senhor ao coração dos irmãos. Se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, versículo 30 adiante. Diz assim, respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segundo. E o fizeram segunda vez. Disseram ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Porque vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Bom, fazendo uma análise nessa passagem da Bíblia, eu percebo que havia uma desordem no povo de Deus. O povo tinha como rei nesse momento Acabe, que na minha visão foi um péssimo rei. Ele não obedecia a Deus, fazia tudo que desagradava o Senhor, e para coroar a sua bagunça, ele casou-se com uma mulher de outra cultura, de outra crença, que para o Senhor não era aceitável aqui. Quando se faz uma aliança errada, coloca-se em risco uma nação inteira. Quando um líder faz uma aliança errada, coloca-se em risco um ministério inteiro. E o risco veio. Nesse cenário, a Bíblia descreve que o que Acabe fazia provocava a ira de Deus. E nós vamos analisar aqui um pouco mais detalhadamente, pelo profeta Elias, uma palavra que me chama muita atenção. Quando eles tomam conhecimento do que estava acontecendo, dessa desordem que estava acontecendo entre o povo de Deus, com a chegada dos profetas de Baal, vinda por essa péssima aliança que foi feita, o profeta Elias vai dizer para Acabe: vocês esqueceram do mandamento de Deus. No versículo 18 ele vai dizer aqui, deixaste os mandamentos do Senhor. Os mandamentos de Deus não é para ser negligenciado, e sim defendidos, porque é Ele que sustenta uma nação, é Ele que sustenta o ministério. Então é de extrema responsabilidade o ministro ele ter como prioridade o zelo pelos mandamentos do Senhor. Por essa aliança, os profetas de Baal foram entrando no lugar onde deveria estar sacerdotes cuidando do povo. Agora há profetas de Baal ensinando as suas culturas, as suas crenças, ao ponto que o próprio povo de Deus já não sabia mais em quem crer, se era o povo de Israel, se era o Deus de Israel, ou se era em Baal.
já havia uma confusão. Hoje em dia nós vivemos em um cenário semelhante a este. O povo de Deus ficando cada vez mais mal alimentados por mestres e pregadores que não têm responsabilidade nenhuma com a palavra de Deus, ensinando coisas que não provêm da fé, doutrinas de Baal, induzindo o povo à apostasia, ensinando, fazendo mensagem que você percebe que não tem uma doutrina, e abre-se as portas para a desordem. Pastores que não demonstram zelo pelas Sagradas Escrituras, ensinando o que acham, o que pensam. Então aqui pode ser um reflexo do que nós estamos vivendo hoje. A bagunça entre o povo já não sabe mais se está comendo um pão vindo da graça ou um pão embolorado. O povo já estava confuso. Então o profeta Elias, ao perceber essa desordem, ele convoca o povo para uma batalha em cima de um monte. Naquele tempo se fazia sacrifícios a Deus por meio ali dos altares. Então foi proposta essa ideia pelo profeta Elias, tanto para o povo acompanhar, contra os profetas de Baal, para tentar colocar ordem naquela casa, naquela nação. Em cima do monte a batalha começa. A primeira vez começa pelos profetas de Baal, eles clamam, e nada é feito. Uma coisa que me chama muita atenção aqui do profeta Elias é que quando chega a vez dele, a primeira coisa que ele faz é observar o altar de Deus. Olha o que diz o versículo 30: e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Uma doutrina, vamos supor, uma pregação não inspirada do Espírito pode trazer ruínas para o ministério. Então tem que se analisar atentamente que hoje em dia estão permitindo ou não estão tendo comprometimento para restaurar o altar do Senhor. Então Elias começa a reparar o altar do Senhor ali, colocando em primeira mão 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Começa a reconstruir o altar do Senhor. Essa é a primeira ordem restabelecida pelo profeta, a restauração do altar, concentrando de volta o olhar do povo para o altar do Senhor. Então o profeta ali vai reconstruindo, reconstrói, coloca, espalha as pedras, esquarteja ali o novilho, manda jogar água, que é uma coisa que a gente pode falar, como assim? Se ele vai clamar por fogo, como vai jogar água? Mas o sobrenatural está para acontecer. Quando nós reconstruímos o altar de Deus, Deus responde o nosso zelo, o nosso fervor. Olha o que diz aqui: quando ele está clamando ao Senhor, o Senhor responde com fogo. Aqui eu quero destacar 3 elementos primordiais para se manter em ordem um culto a Deus, tendo como base a restauração do altar, mas os 3 elementos: o sacrifício, que era o novilho, o sangue do novilho e a água pedida pelo profeta. Pode-se dizer que é um reflexo do que aconteceu lá no Calvário. Um sacrifício na cruz, o sangue do sacrifício sendo derramado e uma mistura de água e sangue. Me faz lembrar o que Paulo diz, se não me falha a memória, em Romanos: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Esse primeiro elemento pode ser um culto com decência e ordem a Deus, como diz aqui em 1 Coríntios, que ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo fala à igreja:
Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. O sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para limpar, para tirar nossas impurezas. Vamos dizer assim que o sangue pode ser uma pregação voltada a arrependimento e remissão de pecados. O terceiro elemento, que é a água. Se não me falha a memória, no mesmo livro de Coríntios, Paulo fala que a água também, a água purificadora, que é a palavra do Senhor, a seriedade em pregar a verdade de Deus, não enxertando fermentos com imaginações oriundas de emoções, mas buscando no Espírito a revelação da palavra. Porque Deus não tem comprometimento com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Então é de extrema responsabilidade do pregador pregar somente o que está na Bíblia, não ficar inventando história. Se o altar está reconstruído, tem que haver sacrifício, tem que haver sangue e tem que haver a água, a palavra, a seriedade. E quando o Senhor então responde o feito ali do profeta, quando o Senhor atende a oração do profeta, o povo volta o seu coração para Deus e reconhece: o Senhor é Deus. Naquele tempo, outrora, o povo já não sabia quem era Deus mais. Agora, pela resposta do Senhor sobre aquele altar que foi reconstruído, o povo já adorava o Senhor, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que Deus possa levantar no nosso meio profetas como Elias, que se expõem por uma batalha, ou também que ficam como anônimos, como aqueles 400 que também estavam com Elias, escondidos, sendo alimentados pelo mordomo do palácio de Acabe, com pães e água, mas que todo venha zelar pelo altar do Senhor, fazendo, por meio da pregação, que o povo volte o seu coração para o Senhor, e dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Restabelecer a ordem do culto, tendo como prioridade o zelo pelos mandamentos, pelos princípios bíblicos, que Deus irá responder o nosso trabalho a favor do reino dele, e colocar um ponto final nessa desordem que foi causada por esses falsos profetas, por essa bagunça feita, por essa aliança errada. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém.